Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o importante papel desempenhado pelo exército soviético no desastre nuclear de Chernobyl. Na tabela você encontra as melhores opções em mochilas, calçados, cutelaria e lanternas, marcas consagradas de excelente qualidade e a preços muito especiais. Clique no link que está aqui na descrição, visite a loja online e aproveite a promoção com cupom de desconto. Não perca essa oportunidade. No dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, espalhando por toda a área uma enorme quantidade de detritos e expondo o núcleo do reator diretamente para a atmosfera, liberando para o meio ambiente uma dose de radiação equivalente a 400 bombas de Hiroshima. O acidente foi o resultado de uma longa sequência de falhas, começando pelo próprio projeto do reator, conhecido como RBMK. Nos reatores nucleares, a eletricidade é produzida através da fissão de núcleos pesados de urânio e plutônio. Esses núcleos são bombardeados por nêutrons, se dividem, e o resultado é a libertação de grande quantidade de energia sob a forma de calor. Nas bombas atômicas, esse processo ocorre de forma descontrolada, mas numa usina nuclear, a fissão é controlada por meio de vários métodos, como por exemplo o uso da água para refrigerar o núcleo e, no caso específico dos reatores do tipo RBMK, através do uso de barras de grafite para desacelerar os nêutrons, controlando assim a velocidade da reação. O núcleo dos reatores RBMK, ao contrário do que acontece nos reatores ocidentais, não está permanentemente debaixo de água, exigindo que a água usada no seu resfriamento seja bombeada. Esse bombeamento exige eletricidade, mas no caso de uma falha crítica do reator, não haveria eletricidade para bombear a água, o que poderia levar ao derretimento do núcleo. Por isso, no dia 26 de abril de 1986, os técnicos em Chernobyl iniciaram um teste de segurança, cujo objetivo era verificar se a eletricidade gerada pelos dínamos desacelerando após o encerramento do reator era suficiente para fazer funcionar as bombas de água para refrigerar o sistema, até que os geradores diesel de backup atingissem a máxima potência. No entanto, o teste, que nem sequer tinha sido aprovado pelo fabricante do reator, foi muito mal planejado, e por isso, uma série de decisões e procedimentos errados levou a que no momento do teste, o reator apresentasse uma sobrecarga repentina. Apesar dos alertas, a equipe de serviço não reagiu da forma correta, o que levou a uma segunda sobrecarga ainda maior. A temperatura do núcleo atingiu o nível crítico, gerando uma grande e repentina quantidade de vapor. Essa pressão extra explodiu o edifício e o grafite, que atuava como moderador dos nêutrons, incendiou-se ao entrar em contato com a atmosfera, iniciando um grave incêndio que piorou ainda mais toda a situação. Nessa época, em 1986, a situação das Forças Armadas soviéticas já era bastante crítica. A grave crise econômica, agravada pela desenfreada corrida armamentista com o Ocidente e com a guerra no Afeganistão, que estava correndo muito mal para os soviéticos, levou a que o nível de prontidão das Forças Armadas atingisse um nível perigosamente baixo. Os primeiros a chegarem ao reator acidentado foram os bombeiros de Pripyat, com muitos deles sendo diretamente expostos ao grafite radioativo espalhado por toda a área. Devido a uma série de desmandos, com os responsáveis alegando num primeiro momento que a situação estava sob controle, as Forças Armadas soviéticas só foram totalmente mobilizadas 24 horas depois do acidente. A primeira missão dos militares foi a de avaliar exatamente a extensão dos danos através de sobrevoos de helicóptero, uma atividade extremamente perigosa, com muitas tripulações tendo sido expostas a níveis letais de radiação. Os militares também auxiliaram na mega operação de evacuação que começou apenas 36 horas após o acidente. Inicialmente, as pessoas foram orientadas a levar apenas o suficiente para 3 dias, mas acabaram por nunca mais retornar para casa, com os 53 mil habitantes de Pripyat sendo enviados para várias vilas e cidades na região de Kiev. A outra missão que coube às Forças Armadas foi a limpeza do pátio e do telhado da usina, onde estavam espalhados centenas de fragmentos radioativos, com destaque para o perigoso grafite.
Os soldados, usando roupas inadequadas para a tarefa, permaneciam de 40 a 90 segundos recolhendo detritos nos telhados e no pátio da usina. E apesar da recomendação ser para que cada soldado fizesse apenas uma sessão de trabalho, muitos fizeram 5 ou até mesmo 6, expondo-se a níveis extremamente perigosos de radiação. No total, cerca de 5.000 militares estiveram envolvidos nas atividades de limpeza e remoção dos detritos. Outra missão importante dos militares foi garantir a segurança do perímetro, com aproximadamente 500 militares destacados para garantir a evacuação de Pripyat e de outras localidades na região, expondo-se também a altas doses de radiação. Só para terem uma ideia do nível de radiação na área, era como se a cada 12 horas uma bomba como a de Hiroshima explodisse em Chernobyl, com toda essa radiação indo parar diretamente no organismo dos militares e civis que trabalhavam na limpeza das instalações. Durante a construção do sarcófago que cobriu o núcleo exposto do reator, os militares também se destacaram, operando helicópteros e máquinas pesadas, auxiliando ativamente os quase 500.000 trabalhadores envolvidos no projeto. Parte das máquinas e equipamentos usadas nas operações de remoção de detritos e da construção do sarcófago foram enterrados em valas na região, com a maioria permanecendo estacionados num grande campo próximo à usina, com doses tão elevadas de radiação que nunca mais poderão ser utilizados. Estima-se em cerca de 100 o número de pessoas que morreram no espaço de 2 a 3 semanas após o acidente devido à exposição direta, com fontes referindo números que oscilam entre os 10 e os 20.000 mortos nas últimas décadas em toda a Europa em decorrência desse acidente. Dentre os militares, os dados são mantidos em segredo até hoje, sendo difícil determinar o número exato de mortos. Mas algumas organizações acreditam que cerca de 1.000 desenvolveram algum tipo de câncer devido à exposição.